Vamos começar mais uma aula de língua inglesa. E hoje aqui com o professor de vocês, Delcimar Medeiros. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes relativos. Nós usaremos dois pronomes relativos, o who e which. Which, né, e who. Esses dois pronomes que nós estudaremos na nossa aula de hoje. Bom, para a gente começar a nossa aula, vamos falar o seguinte, primeiro do who. O who, esse pronome relativo, que faz referência no mesmo período a pessoas, ele pode ser substituído por esse sujeito que é representado por uma pessoa. Então, mais uma vez, o nosso pronome who, ele pode fazer referência, que é traduzido aqui, traduzido em português, pelo pronome que. Então, ele pode fazer referência a pessoas. O nosso segundo exemplo, nós temos o pronome which. Which, ele é usado principalmente para coisas e objetos. Coisas e objetos. Também ele é traduzido em português pelo pronome que. No mesmo período, ele vai fazer referência a uma coisa ou a um objeto. Então, lembrando mais vezes, o pronome which, tá bom? Bem, vamos ao pronome that. That, que é um pronome que ele pode substituir tanto o who como o which, tá bom? A gente vai ver isso através dos exemplos. Lembrando que os pronomes relativos, para a gente entender um pouco, essa simbologia do que é um pronome relativo. O pronome relativo, ele serve para unir duas orações de um mesmo período, fazendo referência tanto a pessoas como também a objetos. Então vamos ao primeiro exemplo. Nós temos aqui, primeiro exemplo, the man who sings well was here. Tá bom? Veja, o homem que canta bem estava aqui. Veja que who, a gente está vendo aqui o who, essa palavrinha aqui, ela está fazendo referência a esse sujeito aqui inicial que é the man. Tá bom? The man who, tá vendo? Sings well. Quer dizer, o homem que canta bem, a primeira oração. A segunda oração, nós vamos ver aqui, a segunda oração, was here. Was here é a segunda oração, tá bom? Então, esse who que nós estamos vendo aí, ele faz referência ao sujeito the man. Não? The man. Observe bem, se eu tirá-lo desta primeira oração, eu vou substituir pelo sujeito, the man. Então, the man sings well. O homem canta bem. Por isso mesmo que ele é um pronome que se refere a pessoas. The man, que é o sujeito. Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo nós temos the man sang the music, which was beautiful. Tá vendo aqui? Lá embaixo nós temos o pronome which. Aqui, tá vendo aqui o pronome which? Esse pronominho aqui que vocês estão vendo aqui. Então, nesse caso, aqui ele está fazendo referência ao termo anterior, que é the music, que é, no caso, a expressão musical. Nesse sentido aí. Então, nesse caso, essa palavra the music faz parte da primeira oração. Não faz parte da segunda oração. Mas o which, que começa a segunda oração, está fazendo referência a ela. Do mesmo caso, como eu falei para vocês, que o pronome relativo, ele pode ser substituído pela palavra que ele faz referência. Então, se eu tirar deste período a palavra which, que é o pronome relativo, eu vou substituir por the music. Então, ficaria o sujeito da segunda oração. The music was beautiful. Tá vendo? É assim que nós fazemos. Então, the man sang the music which was beautiful. Nós temos aqui o homem cantou a música que era linda, era bonita, entendeu? Então, aqui está o período completo, por duas orações. A primeira oração, mais uma vez, the man sang the music. A segunda oração, which was beautiful. Tá vendo? É assim. Agora, como eu entendi para vocês, nós podemos substituir o pronome tanto who quanto o pronome which pelo pronome that.
Então, observe aqui. Claro que na linguagem mais formal, mais culta, você vai usar o who tanto quanto which. No caso, na informalidade, você usa mais that. Então, vamos lá. The man that sings well was here. Aqui nós temos o homem que canta bem estava aqui. Então, veja que aqui você poderia também, como nós utilizamos o primeiro exemplo, ter utilizado o who. Não há problema algum de você utilizar o that, tá bom? O outro exemplo que nós temos aqui, nós vamos ver o seguinte. The man sang the music that was beautiful. Tá vendo aqui? Também no primeiro exemplo nós utilizamos o which. Tá lembrado que nós utilizamos? Nesse caso nós substituímos pelo that, sem problema algum, tá bom? Então, mais uma vez, recapitulando o que nós estudamos nesta aula de hoje. Os pronomes relativos, who, que faz referência a pessoas, né, a seres, e which, que faz referência a objetos, né, a coisas, e o that, que tanto pode fazer referência aos dois e pode substituir os outros dois pronomes, tá bom? É o que nós tivemos na nossa aula hoje sobre os pronomes relativos, who, which e that. Ok, gente? Valeu!